Olá, bom dia pessoal. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Na verdade, mais uma semana se iniciando, depois de um feriado. Espero que ninguém tenha saído muito, né? Na verdade, tenha feito o distanciamento, porque as coisas ainda não estão para brincadeira, né? Aqui quem fala é o professor Ed Carlos, de Geografia, do Seja Deputado Guilherme. Hoje eu vou estar falando com o pessoal do nono ano, volume 4, a unidade 3. Espero que vocês leem com calma da página 54 até a página 64, mais ou menos, umas 10 páginas, é tranquilo. Leem com calma que vocês vão conseguir fazer a atividade tranquilamente, que está lá na nossa página do Facebook, no nosso grupo. Seja Deputado Guilherme, certo, pessoal? Então hoje nós vamos falar do continente asiático. Quando a gente fala em continente asiático, primeiramente vamos relembrar que o mundo está dividido em 5 continentes. Até 6 quando se considera a Antártida. Mas vamos focar em 5 continentes. Quais são? Continente. Espero que vocês não tenham esquecido isso, hein? Mas vamos lá. Continente americano, continente europeu, africano, asiático e o da Oceania. Então o mundo é dividido em 5 continentes que a gente está trabalhando mais nessa apostila. Então a gente falou um pouquinho do americano, do europeu e agora hoje a gente vai falar um pouco do asiático. O continente asiático, ele é um continente de grande extensão e a grande parte dele fica totalmente no hemisfério norte. O que é o hemisfério norte? O mundo ele é dividido ao meio, então ele é o hemisfério norte, a parte de cima, hemisfério sul, a parte de baixo. Todos os países do continente asiático estão na sua grande maioria no hemisfério norte. Só uma parte da Indonésia está no hemisfério sul. Lá é um continente com bastante diversidade linguística, cultural, porque vocês podem ver uma diferença de um país como a Arábia Saudita, aí daqui a pouco você já vê o Israel não, desculpa, uma parte está no Oriente Médio, que tem as diferenças de cultura. China é uma cultura, Índia é uma outra cultura, Japão, Coreia do Sul, tudo isso estão totalmente diferentes a cultura deles. Então isso faz com que o continente seja o mais diferente culturalmente, étnico e linguístico. O continente asiático, por ele ter sua grande extensão totalmente, ele é a extensão na parte leste-oeste, ele é muito grande. Diferente do Brasil. O Brasil a sua extensão é maior na parte sul para norte. Lá no continente asiático já é diferente. Ele é grande do oeste a leste. Então, quando a gente fala, quando a extensão é muito grande de leste a oeste, o fuso horário é maior. Então, no continente asiático, ele é dividido em 11 fusos horários. Para vocês verem o tamanho do continente, da extensão dele. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil nós temos 2 a 3 fusos. Olha só. Poucos fusos, porque o Brasil não é tão extenso leste a oeste. Agora, quando a gente fala em continente asiático, ele é enorme, a sua extensão é grande de leste a oeste, e por isso que ele contém 11 fusos horários. Um exemplo, na China vai ser um horário, aí vai um pouquinho mais para o lado, na Rússia já vai ser outro horário, lá no Japão já vai ser outro horário, isso dentro do mesmo continente, certo, pessoal? Outra coisa que é importante a gente destacar nesse continente asiático é a parte da hidrografia. Toda vez que a gente fala de hidrografia, a gente está falando o quê? De mares, lagos, tudo é a parte marítima do local. Então, falou em hidrografia, é o que forma o quê? Os rios, lagos dessa região. Na Ásia, esses rios são formados por as chuvas que caem durante o verão. Então, essas chuvas são chamadas chuva de monções. Essas chuvas que caem durante o verão é que vai formar o rio dessa região.
Certo, pessoal? Então, pensou em continente asiático, hidrografia, vai pensar nessas águas que caem durante o verão que vai formar os rios. E essas chuvas são chamadas de chuva de monções. Outra parte importante também para destacar desse continente asiático é o clima. O clima ele é bastante diversificado, por quê? Por causa da maritimidade e também da continentalidade. O que é isso? Quando ele fala de mar, que vai estar lá, vocês podem olhar com calma, isso daí vai estar lá na página 63. Quando ele fala de maritimidade, ele está falando de o clima que está o quê? Próximos aos mares. Então o clima é uma coisa, temperatura vai úmida, mais úmida, quando o clima está perto dessas águas. Lagos. Agora, quando ele fala em continentalidade, aí ele está falando o quê? São águas o quê? Próximas das regiões mais distantes dos oceanos. Então, ó, foquem nisso. Maritimidade, que o clima está próximo ao mar. Água. Continentalidade, que está distante dos mares, está mais próximo das terras. O clima ele é mais seco nessas regiões. Então, pensou em continente asiático, vai ter essa diferença de clima. Um pouco mais úmida, quando o clima está mais próximo do oceano ou dos rios, e continentalidade quando está mais distante dos rios. Certo, pessoal? Então, essa é uma forma da gente poder estar vendo assim um pouco por cima desse continente asiático. Uma área de aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados, extensamente grande. Lá também tem o nosso Oriente Médio, que é palco de grandes conflitos, mas que isso a gente vai ver numa próxima aula, certo? Os grandes países que se destacam no continente asiático é China, Japão, Coreia do Sul, Índia por a sua tecnologia. Mesmo com a parte pobre, assim tudo, a Índia se destaca nessa parte de tecnologia. Então esses são os países que mais se destacam no continente asiático: China, Japão, Coreia do Sul e Índia. Certo, pessoal? Mas tem outros também em menor porte. Lá também nós temos os tigres asiáticos, que é formado pelos países que estão em emergentes, que são o quê? Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, certo, pessoal? Mas isso aí também é para uma outra aula. Fiquem bem, bons estudos e logo a gente está aí com novidades aí para vocês fazerem as provas. Um grande abraço a todos.